Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao nosso canal YouTube. Hoje nós estaremos dando continuidade à segunda e última parte da reflexão com o tema: o que está por trás das escolhas amorosas? Nós falamos sobre como Freud usou o mito de Narciso para explicar a constituição humana e a relação que nós temos conosco mesmo, a partir de uma imagem que construímos, como essa construção dessa imagem, para mais ou para menos, falta ou excesso, vai influenciar nas nossas relações. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e amigas e não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que postarmos conteúdo em nosso canal. Vamos então ver um breve resumo do que falamos até aqui. Em 1914 e 1916, Freud escreve um texto chamado Introdução ao Narcisismo. Nesse texto, Freud vai mostrar como o mito de Narciso pode nos ajudar a entender a constituição da personalidade humana. Nesta imagem que você está vendo, o livro de Freud, escrito em 1914 a 1916, e do outro lado, do lado direito, você estará vendo um jovem contemplando a sua imagem em um lago. Ele está admirando o reflexo da sua imagem, tendo o lago como um espelho. E é a partir da tragédia grega, deste jovem extremamente belo, que recebeu uma profecia, uma advertência do oráculo por nome Tiresias, que ele não poderia contemplar a sua imagem, porque isso lhe traria maldição. Esse jovem, então, olha para a sua imagem no lago, e a partir do momento que ele se vê, ele não consegue mais fazer nada da sua vida. Ele fica contemplando a sua imagem e ele morre por inanição. Ele morre de fome, ele vai definhando até morrer. Freud pega esta imagem, pega esse mito de Narciso para explicar como nós, seres humanos, nos constituímos ao longo da nossa história. Vejamos, então, o que o Freud vai falar sobre esta relação. O mito de Narciso e a constituição psíquica do ser humano. Sobre a relação entre libido do eu e libido do objeto. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. A mais elevada fase de desenvolvimento, a que chega esta última, aparece como estado de enamoramento. Ele se nos apresenta como um abandono da própria personalidade em favor do investimento de objeto. E tem em seu contrário, na fantasia, a autopercepção de fim de mundo dos paranoicos. Esse parágrafo se encontra no livro Introdução ao Narcisismo, página de número 36. O parágrafo que acabamos de ler, Freud está dizendo que, quando nós vamos nos constituindo ao longo do desenvolvimento humano, no início nós não temos uma imagem de nós mesmos, não temos uma noção de um outro, nós apenas nos relacionamos com as nossas satisfações de acordo com as necessidades que vamos sofrendo e sendo atendido. Acontece num segundo período que nós conseguimos e começamos a perceber a existência de um outro. Esse período inicial, Freud chama de autoerotismo. E o que é o autoerotismo? É aquela dimensão da nossa vida, no início da nossa existência, que só existe nós mesmos. Não existe um outro. Com o afastamento progressivo da mãe, e o bebê começa a perceber que existe um outro, ele então começa a direcionar o seu desejo para o outro. Freud vai dizer que esse momento o bebê ele sai da relação autoerótica
para um narcisismo secundário, do narcisismo primário para o secundário. E o narcisismo secundário acontece quando ele lança para o outro o seu desejo. É o momento em que ele percebe a mãe como objeto do seu amor. A partir daí, todos nós vamos construindo essa imagem. Todos nós vamos solidificando essa imagem. E aí é que começa a ver a dimensão que nós podemos chamar da economia do que Freud chama da libido. Freud vai dizer que há uma libido do eu, que é esse amor a si próprio, a essa imagem que nós construímos, e a libido de objeto, que é o desejo, que é o amor, os sentimentos lançado ao outro. Freud vai dizer, então, que quanto mais a pessoa vai lançar esse desejo ao outro, mais ele empobrece o eu. E vice-versa. Se ele lançar mais esta libido, esse desejo para o eu, mais ele empobrece a relação de objeto, menos ele vai ter necessidade de se relacionar com o outro. Freud vai dizer que o excesso de ambas vai produzir uma personalidade complicada, problemática nas relações. Ou seja, se durante o desenvolvimento começarmos a investir mais a libido no objeto, no outro, haverá um empobrecimento do ego de tal maneira que essa pessoa, ela praticamente será despersonalizada. Uma pessoa que não valoriza a si mesmo, que acha que nunca é boa o suficiente, e o efeito mais dramático desta percepção ou desse movimento negativo, desse movimento que é positivo, mas que em excesso vai empobrecer a personalidade, é a pessoa sofrer relações abusivas, por não ter autonomia, por achar que não merece, por achar que é incapaz. No final do parágrafo, Freud mostra o inverso. Quando essa libido, ela é direcionada para o ego. Essa pessoa, ela vai ignorar, ela vai desvalorizar, ela vai ter dificuldade em gostar de alguém. Ou seja, se houver um excesso de investimento da libido no ego, no eu, essa pessoa, ela tenderá a se isolar. Ela terá dificuldade nas relações, porque o outro nunca será o suficiente para ela. Ela nunca vai achar que haverá alguém boa o suficiente para estar com ela. A isso se chama-se o ideal de eu. Então, esse ideal de eu não pode ser muito alto o nível, também não pode ser muito pobre. Se, por um lado, o excesso de investimento no objeto, no outro, vai produzir uma pessoa codependente emocional, vai produzir uma pessoa que se submete a relações abusivas, o oposto vai produzir uma pessoa arrogante, orgulhosa, que nunca vai achar que haja alguém suficientemente boa para estar com ela. Freud, então, vai dar continuidade mostrando o seguinte: em que momento, então, há essa mudança de libido? Se no início da vida a libido é toda projetada no eu, e no desenvolvimento essa libido ela é redirecionada para o outro, o que Freud vai dizer é: por que que essa libido, por que que essa pulsão, esse desejo precisa ser redirecionado para o outro? Vamos ver na sequência? Freud, então, vai responder essa pergunta: de onde vem essa necessidade que tem a psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr libido no objeto?
A resposta derivada do nosso curso de pensamento seria uma vez que tal necessidade surge quando o investimento do eu, com libido, supera uma determinada medida. Um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Freud está dizendo que o ser humano tem uma necessidade de direcionar o seu desejo para o outro. E ele diz que um forte egoísmo nos protege. O que seria essa proteção? A proteção de que um ego, um eu, uma pessoa que conseguiu estruturar o seu ego, de forma que há um equilíbrio entre o amor a si próprio, a sua imagem, e o amor ao outro, ele consegue fazer uma compensação, ele consegue ter um meio termo, para que não esvazie demais o seu ego, o seu eu, mas também não se entregue demais ao objeto. Nas relações, é necessário que haja um equilíbrio. É necessário que a pessoa se doe ao outro, mas também que ele tenha um pouco do que nós chamamos de amor próprio. Freud vai dizer o seguinte, que há uma necessidade que, embora esse egoísmo, esse amor narcísico, ele nos protege. Por que protege? Porque nos dá condições de lidar com as perdas, lidar com as frustrações. Por outro lado, se a pessoa não tiver esse narcisismo estruturado, qualquer frustração, qualquer perda, ela vai sofrer muito. E em muitos casos, ela não tem condições de mudar, de tomar uma atitude diante de situações que a faz sofrer. Então, Freud está dizendo que há uma necessidade humana de direcionar essa libido. Mas aí ele adverte que se o narcisismo em excesso, esse egoísmo, ele leva ao adoecimento, porque há uma necessidade de tirar de si essa pulsão, esse desejo, ele também adverte que a impossibilidade de amar também pode adoecer. Na sequência, nós veremos como Freud vai falar sobre como ocorrem essas escolhas. Depois de haver falado que é necessário que a libido do ego, do eu, seja redirecionada para o objeto, Freud vai dizer que as escolhas amorosas, elas têm como base o tipo narcísico da própria pessoa. Ou seja, aquela escolha que você acha que é livre, que ao olhar para alguém e escolher ela, você acha que foi com base na sua razão, nos seus gostos pessoais, que foi algo totalmente livre, Freud vai dizer que não. Todas as escolhas amorosas, elas têm como base o tipo de narcisismo que a pessoa tem. Ou seja, a escolha, embora seja livre, dentro de uma dimensão racional, consciente, inconscientemente, quando vamos escolher, esta escolha, ela tem como base o tipo narcisista que somos. A partir daí, Freud vai falar sobre 4 tipos de escolha narcísica. Nós já falamos sobre 2, mas vamos dar uma recapitulada e concluir com os outros 2 tipos de escolha narcísica. No primeiro vídeo, nós falamos sobre que a pessoa ama o que ela própria é, ou seja, ela mesma. Ao escolher o outro, inconscientemente, essa pessoa detecta no outro aquilo que ela é. No segundo tipo, nós falamos sobre a pessoa escolhe, ela ama no outro, de acordo com o que ela foi. Usamos como exemplo uma pessoa mais de idade, mais velha, que ela escolhe uma pessoa mais nova. Provavelmente esse tipo de escolha, ela está buscando resgatar no outro um tipo de narcisismo que ela foi. Ou seja, ela está tentando, inconscientemente, reeditar o seu passado. Buscar trazer de volta a sua juventude.
Esse é um tipo de relação que acontece muito, que nós citamos como exemplo, quando as pessoas se separam após o divórcio. É muito comum o homem procurar alguém mais jovem e a mulher procurar alguém mais jovem também. Por quê? Porque isso aí tem a ver com o tipo narcisista de pessoa. É o resgate da juventude. É se rejuvenescer através do outro. Hoje nós estaremos falando sobre o terceiro tipo de escolha narcísica. A pessoa ama o que ela própria gostaria de ser. Se no tipo de escolha narcísica, a pessoa escolhe com base no que ela já foi, e inconscientemente ela pode estar buscando resgatar, reviver as nostalgias da juventude, ela olha no outro jovem e relembra, identifica nesse outro jovem traços de identidade narcísica que ela já teve. Então, isso é muito comum acontecer. No terceiro tipo de escolha narcísica, a pessoa escolhe com base naquilo que um dia ela gostaria de ser, ou naquilo que ela gostaria de ser. Se no segundo tipo de escolha narcísica, a escolha é feita com base no que a pessoa um dia foi, e neste caso ela tenta resgatar uma nostalgia do passado, no terceiro tipo de escolha narcísica é o inverso. A pessoa olha para o outro e identifica nela traços narcísicos daquilo que ela gostaria de ser. Se no segundo tipo de escolha narcísica, normalmente são as pessoas mais velhas que buscam nos mais novos o resgate de traços narcísicos que um dia ela foi, nesse terceiro tipo é o inverso. Normalmente são as pessoas mais novas que olham para os mais velhos e identifica nelas traços narcísicos, uma idealização daquilo que elas gostariam de ser. Neste caso, normalmente são os mais jovens que se apaixonam pelos mais velhos. Você já deve ter ouvido muito moças dizerem que preferem homens mais velhos. E você também já ouviu dizer homens jovens dizer que preferem mulheres mais velhas. Esse tipo de escolha narcísica pode muito bem estar sendo uma projeção, uma idealização de experiências passadas. A pessoa olha para a pessoa mais velha e ela idealiza que um dia ela gostaria de ser daquele jeito. Um exemplo, isso é muito comum na adolescência. Alunas, meninas que se apaixonam por professores, meninos que se apaixonam por professoras, por médicos, médicas, por pessoas que muitas vezes exercem uma profissão que o adolescente gostaria, ou até mesmo uma pessoa famosa, um ator, uma atriz, um jogador, uma jogadora de futebol. Essa paixão ocorre porque há uma idealização. Ela olha no outro e diz: essa é a pessoa que um dia eu gostaria de ser. E ao identificar no outro esse traço narcísico, automaticamente ela se apaixona não pelo outro, mas pela imagem que o outro carrega dela própria. É por isso que, para Freud, todo amor, toda escolha é uma escolha narcísica. Toda escolha tem relação com aquilo que há em mim é percebido no outro. Aquilo que há em você, inconscientemente,
é percebido no outro, e ao perceber que o outro tem aquilo que você desejaria ter ou que desejaria ser, automaticamente há essa atração. Daí se explica a paixão. A paixão tem base justamente nessa identificação, nessa idealização, onde você olha para o outro, vê nela a imagem idealizada da pessoa que um dia você gostaria de ser. E quando há essa identificação, há essa aproximação, há essa paixão pelo outro. Então, veja, a escolha narcísica com base no que um dia a pessoa foi, a própria construção verbal mostra que é alguém que está olhando para o passado. É alguém que muitas vezes foi frustrado em relações no passado. E agora, quando tem uma oportunidade, ela quer reeditar esse passado, fazer diferente do que fez nesse passado. Então, ela tenta escolher pessoas que, ao olhar para ela, ela identifica que, se tivesse aquela juventude, se vivesse nesse tempo, essa seria a pessoa que iria escolher. O terceiro tipo de escolha narcísica, na qual nós estamos falando, é o oposto. A pessoa, ela se apaixona, ela escolhe o outro, porque ao olhar no outro, identifica uma imagem idealizada do que ela gostaria de ser. Então, esta pessoa sou eu, ou essa pessoa seria eu amanhã, se eu tiver oportunidade. E agora, Freud então vai falar sobre o quarto e último tipo de escolha narcísica. Esse último tipo de escolha narcísica, sem dúvida nenhuma, é o mais complicado e pode ser aquele mais sofrido, porque é uma escolha que vai se dar com uma perda muito íntima. Parte de quem perdeu é levada com aquele que se vai, com aquele que se foi. O quarto tipo de amor, ou o quarto tipo de escolha, feita de acordo com o tipo narcisista que a pessoa é a pessoa ama alguém que foi uma vez parte dela mesma. No quarto tipo de escolha narcísica, Freud vai dizer que a pessoa escolhe alguém que um dia foi parte dela mesma. Esse tipo de escolha narcísica, ela tem relação com uma perda. É aquela pessoa que, de alguma forma, teve alguém que ela se identificou de tal maneira que, quando essa pessoa se foi, ela não conseguiu elaborar o seu luto. Ela consegue viver, ela vive uma vida aparentemente normal, mas ela perdeu o desejo de buscar uma outra pessoa. Por quê? Essa pessoa que se foi levou parte da pessoa que ficou com ela. Então, essa pessoa ela vai estar inconscientemente à espera de encontrar alguém que traga representações desses traços narcísicos que ela tem e que ela hoje sentiu que esta pessoa que se foi levou parte dela consigo. Esse tipo de perda é quando uma relação ela atinge um nível de intimidade, de reciprocidade, de entrega, que aí acontece o que o Freud vai dizer que o investimento da libido no objeto foi tal que essa pessoa ela praticamente se anulou como pessoa. Ou seja,
numa relação, a pessoa ama tanto o outro, de tal forma, esse outro tem traços narcísicos dela, de tal maneira que quando essa pessoa se vai, essa pessoa que vai leva todo o desejo que essa outra pessoa tem de redirecionar essa libido, esse amor, esse sentimento para outra pessoa. Então, a isso, Freud, mais à frente, ele vai escrever sobre a depressão e melancolia. É um texto que Freud vai tratar desta relação. Quando a pessoa não consegue superar o luto. No início do vídeo, nós falamos que o Freud mostra que deve haver um equilíbrio entre o amor a si próprio e o amor ao objeto. Ele chama de libido do eu e libido do ego. O que acontece, então, quando uma pessoa ela perde alguém e este alguém leva com ela parte dela mesma? Significa que foi tão esvaziada, de alguma forma, o outro acabou sendo toda a razão dela existir. O outro foi o depositário de todos os seus desejos. E isso é patológico. Essas pessoas, quando elas perdem o outro, quando há uma ruptura na relação, elas dificilmente conseguem superar o luto. Por quê? Porque ela só vai sair dessa condição se um dia ela encontrar alguém que tenha essa parte de si que o outro levou. Desta forma, vai ser difícil ela elaborar o luto. Então, ela vai viver a sua vida à procura de uma outra pessoa, mas que seja praticamente representação daquela que se foi. Então, ela não está buscando uma outra pessoa, ela está buscando a si mesma em outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa que se foi levou parte dela mesma. Esse é um dos tipos de sofrimento mais terríveis para o ser humano. Há mulheres que ficam viúvas e homens que ficam viúvos e que nunca mais têm uma relação, nunca mais consegue um novo casamento. E não é por falta de oportunidade, é porque não tem desejo. É porque ela olha para o outro e não vê nesse outro parte daquilo que o outro levou dessa pessoa. Ela não consegue redirecionar essa libido desse objeto que se foi para um outro objeto, a não ser que esse outro objeto tenha aquilo que o outro levou. Aí sim há um resgate. Então, no luto de uma pessoa que perde quem ela ama, se ela tiver uma estrutura narcísica, objetal, estruturada, ela tem uma imagem positiva de si mesmo, ela tem uma autoestima, mas também tem capacidade de buscar, de lançar o seu desejo ao outro, ela vai sofrer um tempo essa perda. Ela vai sentir essa perda deste outro objeto, mas ela vai conseguir redirecionar o seu desejo para uma outra pessoa e construir uma nova relação. Mas acredite, há pessoas que não têm essa estrutura. E quais são essas pessoas que não têm essa estrutura dentro da teoria psicanalítica freudiana? É aquela pessoa que durante a sua constituição, desde a sua primeira infância, ela não teve um narcisismo estruturado. Ela não conseguiu internalizar
uma imagem positiva de si mesmo. Quanto mais baixa estima, quanto mais a pessoa foi abandonada, desmerecida, quando ela encontra alguém que ela consegue amar esse alguém, ela lança toda essa dependência para o outro. Todas as pessoas que são abusadas nas relações amorosas, normalmente, elas têm um histórico de vida de baixa estima, rejeição. Essas pessoas não tiveram um investimento no seu eu. E esse investimento no eu tem a ver como ela teve as suas primeiras relações, paterno, materna, como ela foi se construindo esta imagem em sua família. Então, o quarto e último tipo de escolha narcísica, a pessoa ama quem um dia fez parte dela mesma. Esta pessoa, quando se vai, quanto mais essa pessoa que ficou tinha projetado no outro, tinha de si mesma no outro, maior será a dificuldade para que ela elabore a perda, elabore o luto e transfira o seu desejo para uma outra pessoa. Muitas vezes, essas pessoas, elas não obtêm uma nova relação, mas aí elas procuram um objeto substituto. O trabalho, os filhos, a profissão, obras filantrópicas. Nesse caso, o que ela está fazendo é sublimando essa perda. Ela vai ser uma pessoa que vai estar sempre tentando compensar essa perda. E o pior de tudo é que, dentro desse quadro patológico, a pessoa que fica, ela se sente culpada por aquele que foi. Ela vai internalizar uma culpa, como se fosse responsável pela morte do outro, ou pela separação do outro, ou por o outro a ter deixado. Se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito em nosso canal, clique aí em inscrever-se, curta, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que você seja avisado todas as vezes que postarmos conteúdo em nosso canal. Até a próxima, aguardo você!